Eita, cenário novo, luz nova, fundo novo, tudo novo. Melhor luz é aqui do lado da porta. As pessoas ficam passando ali, abrindo porta e dá pra ouvir, mas isso aí você releva. No Brasil, isso mesmo, tô de volta. Acabou China, acabou o mochilão. Já estou aqui na minha casinha, quer dizer, numa casa diferente, que os meus pais se mudaram. Então eu cheguei assim, ó, tendo que conhecer um lugar novo. Cheguei aqui, uma casa diferente, eu fico tanto tempo fora que os meus pais até se mudam. Enfim, prendeu o cabelo aqui que tá calor. Tô no Brasil, né? Dezembro, verão, tá aí. Vamos lá. Como prometido, eu vim fazer o vídeo de roteiro pra vocês, falar quanto custou, como eu planejei o mochilão, tudo que vocês têm me perguntado, assim, muitas perguntas sobre gastos, sobre planejamento, sobre o roteiro do mochilão. Então eu vou começar a falar sobre tudo aqui nesse vídeo. Eu já tô postando os vídeos no mochilão, os vlogs que eu fiz lá, ainda tem vários pra serem liberados. Eu tava na viagem editando os vídeos tudo. Vocês acham que eu tava quietinha, mas não, eu tava já editando, preparando tudo, gravando tudo. Então, ainda temos vídeos. Já soltei alguns, se você não assistiu, vai lá, os últimos vídeos aqui são os vlogs, mas eu vou, nesse vídeo, explicar pra vocês e dar o resumão, esperado, aguardado resumão, o roteiro de viagem, gastos, como foi o planejamento, por onde a gente escolheu os lugares e tudo. Eu vou explicar tudo. Primeiro, Jade, como você escolheu os lugares, como vocês fizeram os roteiros, qual foi o planejamento, como foi a escolha dos países e os lugares que vocês iam passar. Essa foi a parte mais simples. A gente começou com a Tailândia, a gente sabia que a gente queria ir pra Tailândia, e aí tinha a Indonésia também, porque a gente queria muito ir pra Bali, e a gente pensou, começou a pesquisar os lugares paradisíacos e praia e tudo mais. Você sabe que eu gosto, né? Então, geralmente são esses lugares que eu tenho vontade de ir e conhecer, e as meninas também. Então a gente tinha 3 lugares principais, a gente fechou assim uma ideia inicial que a gente queria conhecer a Tailândia, a Indonésia e as Filipinas. Então, foi baseado nesses países que a gente começou a planejar o mochilão. Daí Malásia e Singapura vieram depois, porque de um país para o outro seria bem barato se a gente pegasse uma viagem que parasse no meio. Entre Tailândia e Indonésia, tinha ali Malásia e Singapura, que a gente poderia comprar trechos de viagens, ia ficar bem barato. Ali tudo é bem pertinho, então a gente decidiu que ali no meio a gente podia parar para conhecer Malásia e Singapura também. Então no final ficaram 5 países pra gente conhecer, fazer esse roteiro aí, e a gente começou a pesquisar o que tinha em cada lugar para conhecer. Malásia e Singapura a gente teve bem pouco tempo, foi 1 dia e meio mais ou menos em cada, então 1 dia inteiro de viagem para turistar e conhecer o que tinha de mais importante. Eu achei, assim, o suficiente, porque são cidades grandes, e eu não queria perder tanto tempo em lugares assim de cidade. Eu queria conhecer, mas não queria ficar tanto tempo, então eu achei que 1 dia foi bem ok, foi suficiente para conhecer as principais coisas da Malásia, de Kuala Lumpur, no caso, que é a cidade, a capital da Malásia, e de Singapura, que foi onde a gente ficou. Então, foram países que a gente adicionou, assim, no meio, mas o foco principal era Tailândia, Indonésia e Filipinas. Na verdade, a ordem foi inversa, foi Filipinas, Tailândia e depois Indonésia. A gente começou nossa viagem saindo da China, então eu não tinha conhecido ainda Macau e Hong Kong, que são cidades independentes da China, você não precisa de visto, são leis diferentes e tudo mais. Eu tinha o meu visto para 6 meses na China, em Beijing, onde eu fiquei, e aí depois desses 6 meses eu poderia conhecer Macau e Hong Kong sem precisar de visto. Então foi o que eu quis fazer antes de ir para os outros países. Eu quis parar em Macau e Hong Kong, então a gente adicionou esses 2 lugares também no começo da viagem, antes de sair da China. Macau a gente passou 1 dia, a gente nem pegou lugar pra ficar nem nada, a gente voou pra Macau, foi o primeiro voo que a gente pegou, e a gente passou o dia inteiro, chegando lá de manhã, a gente passou o dia, e daí à noite a gente pegou um ferry que sai de Macau pra Hong Kong, é bem pertinho. Essa viagem aí de balsa, de ferry, de barco, você faz em 1h30, 2 horas, mais ou menos.
de Macau para Hong Kong, e aí lá a gente dormiu e a gente ficou as primeiras noites da viagem. Vamos lá, vou começar a falar de gastos. Os gastos, a coisa mais perguntada, a coisa mais importante, né mesmo? Dinheiro, a verba, como que você fez para pagar? Você juntou dinheiro? Meu Deus, já é muito caro. Como é que eu vou fazer um mochilão? Meu sonho da minha vida. Mas eu não tenho o negócio do dinheiro. Eu vou falar pra vocês o que eu fiz, o que serviu pra mim, como ficou. O orçamento, tudo mais, não é uma coisa impossível, tá? Só vou adiantar pra você. Eu fiz o meu mochilão, o que eu gastei no mochilão que eu levei comigo pra passar os dias do mochilão foi o que eu juntei da China em 6 meses, ganhando em yuan, que é metade do real, basicamente. Então, se eu conseguir, tu também consegue. Eu vou explicar pra você agora como que ficou o resumão, gastos e tudo mais. Meu Deus, vamos começar a fazer as contas aqui na cabeça. Vou falar valores porque é o que todo mundo me pergunta e as pessoas querem saber. E eu, quando tava pesquisando, queria saber para ter uma noção de quanto eu teria que ter, quanto eu teria que juntar. Então, sim, vou falar valores, assim, no geral, do que eu gastei e do quanto ficou pra mim. Eu tenho certeza que você vai ficar chocado, porque foi bem barato. Foi mais barato do que eu esperava. O início, eu comprei as passagens e o seguro viagem, que foram comprados com cartão. No caso, o dinheiro aqui do Brasil foi a única coisa que eu gastei, a parte do dinheiro que eu juntei na China. Então, o que eu fiz? Eu comprei as passagens de avião usando um cartão de crédito e o seguro viagem. Isso, no total, ficou em torno de $1.000, $800 para os voos. Lembrando que eu saí da China, então todos os voos que eu peguei, saindo de Beijing, de Macau e de lá, já da Ásia, saindo do Brasil, vai ser um pouco diferente. Você tem que ver o país que fica mais barato para você sair do Brasil até lá, e aí vai ser valores diferentes. Mas falando na minha situação, que já estava na China, eu comprei vários voos. Foram vários voos. Eu não sei nem quantos. Foi um de Beijing para Macau. Daí, de Macau para Hong Kong, a gente pegou um ferry. Daí, de Hong Kong para as Filipinas, a gente chegou em Coron, nas Filipinas, que é uma ilha em Palawan. E aí, a gente ficou em 2 ilhas diferentes, Coron e El Nido. Então, a gente voou para Filipinas. Foram 2 voos, Macau, Coron. E aí, de Coron pra El Nido, a gente pegou outro ferry, a gente pegou um barquinho também. Esses barcos e tudo mais tá incluído no dinheiro que eu levei comigo, então os gastos dos $800 foram só os voos. De El Nido, a gente voou pra Bangkok, na Tailândia. De Bangkok, na Tailândia, a gente foi pra Chiang Mai, que é uma outra cidade, e a gente foi de busão, um busão overnight, a gente ficou a noite toda no busão. Foi pra Chiang Mai, de volta pra Bangkok. A gente passou alguns dias em Chiang Mai. E daí depois a gente voou de Bangkok pra Phuket, que é a parte mais ilha, mais mar e tudo mais da Tailândia. Phi Phi Island. E a gente ficou em Phi Phi Islands, era o nosso último destino na Tailândia. A gente passou 3 dias em Phi Phi Islands e voltou pra Phuket de ferry de novo. E o 6º voo foi de Phuket pra Malásia. A gente ficou 1 dia e meio na Malásia, voou pra Singapura. Outro dia e meio de Singapura, a gente voou para Denpasar. É isso? Em Bali? Acho que sim. Tô recapitulando aqui. No total foram 8 voos. Os voos comprados por mim, tirando o voo voltando pro Brasil, porque esse a agência me deu de volta de Beijing pro Brasil. Tive que voltar para Beijing para buscar as minhas malas também, que eu deixei lá na casa da família. Então, foram muitos voos no total. Tinha voo que tinha escala, né? A gente mudava de voo, enfim. Mas no geral, o que eu comprei foram 8 voos e deu em torno de $800. Eu tô colocando em dólar porque eu baseei a viagem toda em dólar. Eu juntei meu dinheiro em yuan e comprei em dólar para gastar na viagem. E aí teve que comprar o seguro viagem em caso de emergência, sei lá, fica doente, tem que ir no médico, você nunca sabe. A gente ia para 5 países, então a gente comprou um seguro incluindo esses 5 países. Não incluía Macau nem Hong Kong. O meu seguro, ele começou a valer só nas Filipinas. Então, ele cobria as Filipinas, Tailândia, Indonésia, Malásia e Singapura. Cobria os 5. Então, foi em torno de $200, 800 para voo, 200 seguro. No total, $1.000 que eu gastei. A gente precisava escolher os lugares de acomodação. E a acomodação foi toda paga com o dinheiro que eu levei, que eu juntei da China. Eu vou falar agora pra vocês o quanto eu juntei e o quanto eu gastei no total durante a viagem, com alimentação, passeios, tudo, bebida, compras, foi tudo incluído nesse valor que eu vou falar agora que eu levei
para usar em 5 países durante 1 mês e meio. Eu juntei $2.000 durante esse tempo para a viagem, para levar comigo. Então eu saí da China de Beijing com $2.000 para sobreviver durante 1 mês e meio em 5 países, fazer essa viagem, e eu gastei 1.800. Eu voltei pro Brasil ainda com $200. Então, no total, a minha viagem e o meu mochilão ficou em $2.800. Sim, foi isso que eu gastei para 1 mês e meio, para tudo que eu fiz, para os lugares que eu conheci. Então, assim, eu queria dizer pra você que acha que é impossível, que você nunca vai conseguir porque é muito dinheiro. Nossa, você tá indo pra outros países, tem que gastar muita grana. Não tem que gastar muita grana, não necessariamente. Se você quiser, você pode, né? Se você é uma pessoa rica, eu não sou. Foi o que eu gastei pra fazer tudo que eu fiz. Eu fiz muita coisa, eu consegui comprar coisas, não era meu foco comprar coisas nos lugares e presentes e lembrancinhas, nada disso. E eu consegui comprar ainda algumas coisas e, sei lá, beber e fazer passeios que não estavam incluídos e não estava planejado antes, e a gente fez porque a gente conseguiu economizar bastante. Você consegue economizar bastante com alimentação, com acomodação. São coisas assim que tem de todos os valores. E se você tá disposto a ficar em um lugar assim, mais ou menos básico, você consegue gastar pouco e aí ter um dinheiro a mais pra, sei lá, gastar no passeio ou pegar um barco e fazer mergulho. Não sei, tem muitas coisas pra fazer. A gente fez bastante coisa, então foi um dinheiro que valeu muito a pena e não foi muito. Muita gente perguntou, nossa, você juntou quanto? 30 mil, 40 mil? Eu queria, né, ter esse dinheiro para gastar, porque eu ia ficar assim, tudo 5 estrelas. Lá as coisas são muito baratas mesmo, principalmente na Filipinas. Eu fiquei impressionada como as coisas lá são baratas. Você consegue fazer muita coisa com pouco dinheiro se você, né, se programar, e se você ficar em coisas assim básicas, não tão caras. A acomodação, a gente pegou algumas bem trash. Uma vez a gente teve que mudar em El Nido, nas Filipinas, porque, sei lá, tinha bicho e na cama e tava dando coceira na hora que a gente foi dormir. Então, foi a única vez que a gente mudou. E aí a gente teve que pagar um pouquinho mais lá na hora. Mas, assim, nada também muito exorbitante, assim. Foi uma coisa básica, lugares básicos com o que tem que ter lugar pra dormir, né? Cama, chuveiro. É isso. Tinha lugar que não tinha café da manhã, tinha lugar que tinha. Então, a gente reservou as acomodações em 2 aplicativos diferentes, no Booking.com e no Hotel World, alguma coisa assim. Foram 2 e a gente ia pesquisando e colocava, sei lá, um máximo de $10, $8 por noite, e ia vendo os mais baratos e via, né, review e tudo mais. E a gente só ia, assim, e foi assim que a gente fez o nosso mochilão, e não gastamos muito, nem o comparado do que eu achava que ia ter que gastar, né? Achei que valeu super a pena, a gente conseguiu economizar bastante e fazer muita coisa. Eu fiquei um pouco impressionada e todo mundo que eu falei ficou impressionado também. Mas na Ásia, nesses países que eu fui, tirando Singapura e Malásia, um pouquinho mais caros, foram os lugares que a gente ficou menos tempo, mas de resto foi isso. Esse é o resumão. Eu tentei explicar. Eu tô pensando aqui, lembrando, fazendo, né, uma recapitulação de tudo que a gente fez, e foi mais ou menos isso. A gente fez muita coisa. A gente ficou em 5 países, mas nesses 3 que a gente ficou, nas Filipinas, na Tailândia e na Indonésia, a gente conseguiu mudar bastante de um lugar pro outro. Na Tailândia, por exemplo, a gente ficou em 4 lugares diferentes. Foi em Bangkok, em Chiang Mai, em Phuket e em Phi Phi Islands. Uma dica que eu dou: não passa muito tempo em Phuket, vai, sei lá, 1, 2 dias. A gente ficou 4 e a gente poderia ter ficado mais em Phi Phi, que é muito melhor, sei lá, é menorzinho, ilha, aquela vibe, você faz tudo andando e o marzão tá ali. E em Phuket já é um pouco diferente, é uma cidade que tem as praias, badalação e tal, é meio parecido com Bangkok, só que com praia. Enfim, você tem que ir pra Phuket de qualquer forma pra ir pra Phi Phi, pra pegar o barco até Phi Phi, mas fica menos tempo se possível e passa mais tempo em Phi Phi. Uma coisa que eu mudaria: hoje eu ficaria mais dias em Phi Phi do que Phuket. Tem umas coisas que depois da viagem a gente vai aprendendo e vai entendendo melhor, mas foi uma experiência maravilhosa e hoje eu quero fazer de novo, tá? Eu acho que eu nasci pra ser mochileira, só preciso agora trabalhar, juntar mais dinheiro
pra ir pro próximo. Então é isso, eu acho que eu dei um resumão, mais ou menos, do que a gente fez e como foi o meu mochilão e o quanto eu gastei. E o roteiro, mais ou menos, eu não sou muito boa com roteiro. Na real, as meninas ficaram mais responsáveis por, né, fazer essa organização de lugares. Eu só ia pesquisando os lugares que eu queria conhecer, mais ou menos pra encaixar ali. Mas eu não sou muito boa com data e encaixar acomodação e ver quantos dias fica em cada. Não sou. Planejamento de roteiro não é muito meu forte, mas o roteiro que a gente fez e os lugares que a gente conheceu em cada país, a gente foi meio que pesquisando, assim, o que tinha de mais legal e o que tinha, assim, de mais interessante que as pessoas geralmente faziam nos lugares que a gente queria ir. Se tem uma dica que eu vou te dizer, eu vou te dar agora essa dica, se você for pra Ásia, se você estiver planejando um mochilão na Ásia, viajar pra Ásia, vai nas Filipinas. Foi o país, assim, meu país preferido. Na verdade, é o lugar que eu mais gostei da viagem, que as pessoas foram mais legais e que a natureza é mais intocada e é mais pura, é do jeito que é e é muito pouco mexida e é bem preservada e é uma natureza. Aquele mar da Filipinas, não tem, tá? Só vai. Se você puder ir pra Ásia, bota Filipinas assim no seu roteiro inicial. Os lugares que eu fui nas Filipinas foi Coron e El Nido. São duas ilhas diferentes em Palawan, que é uma ilha grande com várias ilhazinhas. Então eu indico muito, vai pra Coron, vai pra El Nido. Tem outros lugares incríveis que eu tenho muita vontade e eu vou voltar nas Filipinas, eu vou conhecer mais, mas esses lugares que eu fui já valeu muito a pena e eu indico muito. Conhecer, assim, sem dúvida, é o lugar que valeu mais a pena pra mim e que eu tava com, sei lá, sem tanta expectativa e me surpreendeu muito. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, eu tentei lembrar aqui mais ou menos. Eu ainda tô postando, ainda tô terminando de editar alguns vídeos e vai ter mais, tá? Então, se inscreve nesse canal se você quer ver mais vídeos de mochilão dessa série que eu tô postando da Ásia, que eu já tô morrendo de saudade, eu já quero voltar. Pode voltar pra Ásia? Enfim, é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!